Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Valdemar, aqui direto do canal Mão de Jesus. Eu quero ler aqui uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 6, que fala assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando língua estranha, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Amém? Então quero aqui relatar um pouquinho sobre a revelação. A Bíblia diz aqui que para nós estar transmitindo as coisas de Deus não é só falar em línguas ou ter o dom de língua ou os dons em si. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus fala conosco. E aqui ele fala a respeito, em Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons, e aqui no 14, ele explica que o dom de profetizar é maior do que o que fala em línguas. Agora eu quero me ater um pouquinho aqui sobre a revelação, porque eu vim de um ministério que eles trabalham muito a revelação, trabalham muito a ciência e os dons em si. A doutrina, a profecia. Mas, a respeito da revelação, é preciso a gente ter muita intimidade com Deus, buscar muito para entender as coisas de Deus. Porque, às vezes, você pode até ter o discernimento, você pode até ter a revelação, a ciência, a profecia, né? Você pode até ter a doutrina, mas muitas vezes você pode errar, não discernindo bem o que o Senhor está falando conosco, né? E aí que está o perigo. Nós temos visto aí alguns comentando sobre falsas revelações, falsas profecias, né? E a mister que tem, e está tendo, sempre teve. Mas o que eu quero trazer aqui é que nem por isso é inválido a revelação, ou seja, nem por isso não existe a revelação, a ciência, a profecia. Com certeza existe. Agora, cabe a cada um saber como transmitir a revelação, como transmitir a profecia. Porque ele está falando aqui, se o som, deu alguns instrumentos aqui, vamos colocar a flauta, se a flauta ela não tocar e a pessoa não saber o que está se tocando, como vai entender? Mas não deixa de ser flauta, não deixa de ser um instrumento de música, um toque. E assim é nós. Às vezes, o irmão, a irmã não soube lidar com a revelação, com a profecia, mas nem por isso deixa de ser um instrumento usado na mão de Deus. Ela continua sendo um instrumento. Agora ela precisa aprender melhor, ter mais intimidade, entender, discernir, para poder trabalhar com esses mistérios de Deus, né? Trabalhar com os dons de Deus, com a revelação, com a ciência, com a profecia, enfim. Eu quero me ater um pouco aqui na revelação, porque não é porque a gente
às vezes não soube interpretar ou passar uma revelação que não existe revelação, tá? Existe sim, está na Bíblia, 1 Coríntios 14, 6. Então, se é dom ou não, é um trabalhar de Deus, é uma ciência de Deus, é algo que Deus deixou para os seus escolhidos, para os seus vasos, tá? Então, tenhamos muito cuidado e temor a Deus ao comentar sobre as revelações, sobre os dons, sobre as profecias. Se você não tem o discernimento, se você não tem a comunhão, a interpretação, não toque nesses assuntos, para que você não venha pecar contra Deus, para que você não venha pecar contra o Espírito Santo. Amém? Isso é muito grave, é muito sério, tá? Então, um pouquinho aí sobre revelação, né? Alguns ministérios usam esse dom, usam essa parte, assim como nós estamos autorizados, né, a trabalhar com a Bíblia, com os dons de Deus, com os mistérios de Deus. É somente buscar ter comunhão com Ele, e o Senhor Jesus dá a cada um conforme a sua obra, conforme cada um quer trabalhar e fazer para o Senhor Jesus, para Deus, né? Então tá aí um pouquinho de revelação, tá? E eu queria comentar um pouquinho também, já dentro desse nicho, é que eu congreguei muito tempo no Ministério Deus e Amor, mais ou menos aí 15 anos, e tem recentemente, entre uns 4, 5 anos, que eu desliguei do ministério, mas eu quero agradecer ao missionário, ao saudoso missionário Davi Miranda, que partiu, dorme no Senhor, e ao ministério, né? Não tenho o que falar, todos os ministérios têm erros e falhas, mas eu posso confessar para você que o ministério, a doutrina, a rigidez, na época do missionário Davi Miranda, me ajudou muito. E eu só tenho a agradecer a Deus por um homem de Deus, por um ministério de Deus que teve muita lágrima, muito suor, muito trabalho, tá? Então, eu não sei assim, jamais, né, criticar ou condenar o ministério. Há muitas falhas, sim, há muitas falhas lá dentro, há exageros, mas há também verdades, realidades e muitas curas e milagres. Eu mesmo sou um dos que recebi bastante cura, milagres, né? Deus me abençoou muito, né? E por que o irmão desligou? Porque eu creio que há um tempo para todas as coisas. Eu creio que meu tempo lá se findou e hoje aí estamos agora fazendo a obra aí como itinerante, né? A igreja de Deus, ela não tem placa, ela tem um céu para ir, ela tem uma Bíblia para obedecer e ela tem o Espírito Santo para que nós venhamos ter Ele e nos orientar para o céu. Amém? Que Deus abençoe, eu agradeço aí todos aí que estão visualizando, têm compartilhado, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.